O assunto de hoje é culpa e arrependimento. Você fecha os olhos e de repente lá está de novo. Aquela lembrança. Aquela palavra que você nunca deveria ter dito. Aquela escolha que parecia pequena, mas mudou tudo. O cérebro é implacável com certas memórias. Ele guarda, repete e amplifica aquilo que nos machucou. Mas, acima de tudo, ele nunca esquece quando você se sente culpado. A culpa é um tipo de dor que não deixa cicatriz visível. É uma prisão interna onde os gritos são silenciosos e a chave parece perdida. Você pode até ter seguido em frente, um novo emprego, novos relacionamentos, uma nova rotina. Mas dentro de você, algo sempre sussurra. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito aquilo que calei? E se eu não tivesse desistido, ou machucado, ou abandonado? Esse vídeo não é sobre condenação, é sobre entender. Porque por trás da culpa existe um cérebro tentando te proteger da dor, da repetição, da vergonha. E por trás do arrependimento existe algo ainda mais profundo: a necessidade de perdão e reconexão. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Como a neurociência explica esse ciclo de autojulgamento que nos prende no passado? Prepare-se! Hoje vamos mergulhar nos labirintos da mente, onde a culpa se esconde, onde o arrependimento se transforma em doença emocional e onde a cura começa, quando você entende como seu cérebro funciona. Sentir culpa não é apenas um processo psicológico, é um fenômeno neurológico e dos mais poderosos. Quando você se lembra de algo que fez e que causou dor a alguém, ou a si mesmo, o seu cérebro ativa o circuito da dor social, o mesmo que é ativado quando você leva uma rejeição, perde alguém ou é excluído. Áreas como o córtex pré-frontal medial, a amígdala e o córtex cingulado anterior são fortemente ativadas nesse momento. Essas regiões são responsáveis por funções como julgamento moral, empatia e detecção de erros. Ou seja, quando sentimos culpa, o cérebro está analisando o passado, julgando o comportamento e ativando respostas emocionais ligadas à autopunição. Mas aqui está o ponto mais cruel. A culpa prolongada, quando não resolvida, pode fazer o cérebro reforçar padrões de pensamento autodepreciativos. É como se ele criasse um loop neural de arrependimento, onde você revive a dor continuamente, como se tentasse mudar o passado pela repetição interna. E como resultado, a culpa começa a alterar a sua identidade. Você deixa de pensar, cometi um erro, e passa a acreditar, eu sou o erro. É aí que o sentimento que deveria ser passageiro e funcional se transforma em um ciclo destrutivo. Mas por que o cérebro faz isso? A resposta está em um instinto ancestral de preservação social. O cérebro entende que, ao sentir culpa, você tem mais chances de se corrigir, pedir perdão e se reintegrar ao grupo. É um mecanismo de sobrevivência, mas num mundo moderno, onde nem sempre há perdão ou reconciliação, isso vira um veneno lento. O arrependimento nasce onde habitam os "e se?". É o luto pelo que poderia ter sido. E o cérebro trata esse luto como real. Para ele, o que você imaginou que poderia ter acontecido ativa quase os mesmos circuitos de quando algo realmente acontece. Essa capacidade de simular o passado e sofrer com ele é um produto da nossa incrível habilidade de projeção mental. Regiões como o hipocampo, que reconstrói memórias, e o córtex pré-frontal ventromedial, que analisa consequências futuras, trabalham juntas para recriar os cenários alternativos que nunca aconteceram, mas que ainda doem. O arrependimento tem uma função adaptativa. Ele nos ensina, nos faz refletir, avaliar decisões, mudar comportamentos. É como se o cérebro dissesse: vamos fazer melhor da próxima vez. Mas quando esse mecanismo é distorcido,
ele paralisa. Você não aprende, você se tortura. Fica preso num passado que já não pode ser modificado, apenas revivido mentalmente. E o mais curioso é que o cérebro tende a nos punir mais pelo que não fizemos do que pelos erros que cometemos. Chamamos isso de viés de omissão. Anos depois, sentimos mais dor por ter silenciado do que por ter falado, por não ter tentado do que por ter falhado. Ou seja, o arrependimento é o lembrete constante de que, com toda a capacidade de raciocínio, o cérebro humano é uma máquina imperfeita que muitas vezes erra tentando acertar e sofre tentando consertar. A culpa não tratada se infiltra. Ela deixa de ser apenas uma emoção passageira e passa a fazer parte do seu sistema nervoso como um vírus silencioso. O cérebro, que deveria arquivar a experiência e seguir, começa a operar em modo de alerta constante. A amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças, entra em hiperatividade. Ela interpreta a lembrança do erro como se o perigo ainda estivesse presente, e isso aciona o sistema límbico, desencadeando a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Resultado? Você começa a viver com um corpo tenso, o sono desregulado e uma angústia que não tem nome, mas tem origem: a culpa não digerida. Com o tempo, o excesso de cortisol e a ativação crônica dessas redes neurais contribuem para quadros de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e depressão. Não é exagero. Há pessoas adoecendo fisicamente por se culparem há anos por algo que não conseguem mudar ou perdoar. Além disso, a culpa pode comprometer a autoimagem e destruir o senso de merecimento. Você começa a acreditar que não é digno de amor, de alegria, de leveza. E esse pensamento distorcido altera a química cerebral, reduzindo a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores do prazer e bem-estar. O mais trágico é que o corpo sente o que a mente esconde: problemas gastrointestinais, dores crônicas, taquicardia, tensão muscular. Muitas vezes, são a manifestação somatizada de uma culpa antiga, enterrada, mas ainda viva. É por isso que a cura precisa ir além da lógica. Não basta saber que já passou. É preciso ressignificar. É preciso libertar o cérebro da repetição e ensinar ao corpo que a paz também é uma possibilidade real. Perdoar alguém já é um desafio imenso, mas perdoar a si mesmo? Esse é um dos maiores testes emocionais que o cérebro humano enfrenta. Porque enquanto o perdão ao outro é, em muitos casos, uma decisão consciente e visível, o perdão a si mesmo exige um reposicionamento interno profundo, quase sempre invisível, mas essencial para a cura. Do ponto de vista neurológico, o perdão está associado à desativação da amígdala, centro da raiva e medo, e ao fortalecimento de áreas como o córtex pré-frontal ventromedial, que nos ajuda a avaliar nossas ações com compaixão, empatia e contexto. Perdoar a si mesmo é literalmente reprogramar redes neurais que ficaram viciadas na dor, no julgamento e na repetição do erro. Mas por que é tão difícil? Porque o cérebro associa o auto-perdão com ameaça ao sistema moral interno. Ele pensa: se eu me perdoar, estarei sendo conivente. Se eu me aliviar, não estarei esquecendo a dor que causei? Esse conflito entre culpa e compaixão interna gera um ruído mental que pode durar anos. Além disso, a memória emocional reforça as cenas do passado como um filme que nunca acaba. E sem o fechamento emocional, o cérebro não sabe onde colocar aquela experiência. Então ele a revive, buscando uma solução que talvez nunca venha do lado de fora. É por isso que o perdão a si mesmo não acontece apenas quando você diz: eu me perdoo. Ele começa quando você entende seu próprio processo, reconhece que errou com um nível de consciência que tinha e permite-se seguir com leveza, sem esquecer, mas sem se punir eternamente. Perdoar não é esquecer, é integrar. E dizer ao cérebro: eu aprendi, agora podemos seguir.
Nem toda culpa nasce de um erro real. Muitas vezes ela é plantada, cuidadosamente desde a infância, por vozes externas que você aprendeu a internalizar como se fossem suas. Frases como "isso é feio", "você decepcionou a todos" ou "você vai ser punido por isso", não apenas ensinam regras sociais, mas também moldam o cérebro em estruturas de julgamento e autopunição. A religião, em muitas tradições, reforça esse circuito, não como intenção de ferir, mas como forma de controle emocional. A ideia de culpa original, de castigo divino e de indignidade espiritual é absorvida ainda na infância e molda uma relação distorcida com o erro. Você não apenas erra, você se sente pecador, sujo, insuficiente. Já a educação tradicional, especialmente em ambientes altamente críticos, premia quem acerta e pune duramente quem falha. Com isso, o cérebro aprende desde cedo a associar erro à vergonha pública e não a aprendizado. Essa distorção gera adultos que não sabem lidar com falhas e se destroem por dentro quando escorregam. Ou seja, parte da sua culpa talvez nem seja sua. É o reflexo de uma sociedade que te ensinou a buscar perfeição inatingível, santidade inumana e desempenho constante. Mas o cérebro humano não nasceu para ser perfeito. Nasceu para aprender, e isso inclui errar. Por isso, se você carrega culpas profundas, pergunte-se: de onde realmente vem esse peso? Quem colocou isso em mim? Talvez o primeiro passo para a libertação emocional seja reconhecer que nem toda dor precisa ser sua. Não, você não está condenado a carregar esse peso para sempre. A ciência mostra que é possível reprogramar o cérebro para aliviar a culpa e transformar o arrependimento em crescimento. Mas isso não acontece por mágica. Exige prática, presença e repetição. Aqui estão 4 estratégias comprovadas pela neurociência. 1. Escreva, não apenas pense. O cérebro processa memórias e emoções de maneira diferente quando você as escreve. Ao colocar no papel aquilo que sente, sem filtro, você ativa o córtex pré-frontal, responsável por análise racional e organização emocional. Isso ajuda a reestruturar a narrativa interna e interromper o ciclo ruminativo. 2. Pratique o reenquadramento cognitivo. É uma técnica em que você ressignifica a experiência. Ao invés de pensar, eu fui horrível, você começa a pensar, eu agi com o conhecimento e o emocional que tinha naquela época. Esse pequeno ajuste ativa redes neurais de compaixão e reduz a ativação da amígdala ligada à autopunição. 3. Meditação de autocompaixão. Estudos mostram que práticas como Mindfulness e Loving-Kindness Meditation aumentam a densidade do córtex cingulado anterior e da ínsula, regiões associadas à empatia e autorregulação. Com o tempo, isso diminui os níveis de cortisol e aumenta a aceitação do eu. 4. Fale sobre isso, com quem sabe ouvir. O isolamento reforça a culpa, mas a partilha com alguém empático, como um terapeuta ou um amigo que não julga, ativa os circuitos de pertencimento no cérebro e interrompe o ciclo de retração emocional. Sentir-se ouvido é um poderoso antídoto contra a dor do arrependimento. Essas práticas não eliminam a memória, mas transformam o lugar que ela ocupa em você. O que era ferida aberta se torna cicatriz com história, e o que era prisão se transforma em aprendizado. A culpa e o arrependimento têm algo em comum. Ambos vivem no passado, mas seu cérebro, embora seja uma máquina do tempo emocional, só tem um lugar real para existir, o agora. Quando você revive um erro antigo, o cérebro não apenas se lembra, ele reativa a experiência. As áreas relacionadas ao sofrimento, como o córtex cingulado anterior e a amígdala, entram em atividade como se o erro estivesse acontecendo outra vez. Isso significa que a culpa é, neurologicamente, uma forma de reviver a dor sem que haja uma ameaça real. A única forma de interromper esse ciclo é reconectar-se ao presente. E aqui entra a neurociência da atenção plena. Estudos mostram que práticas simples de presença, como sentir o corpo, observar a respiração ou perceber sons ao redor, ativam o córtex pré-frontal dorsolateral, que ajuda a regular emoções,
reduzir ruminações e interromper pensamentos automáticos. Estar no agora não é ignorar o passado, é impedir que ele dite as regras do seu hoje. É dizer ao cérebro: esse erro aconteceu, eu aprendi e agora eu escolho viver o presente com consciência. Você não tem controle sobre o que já foi, mas tem pleno poder sobre a forma como decide lidar com isso agora. A reconexão com o presente não é mais do que uma técnica, é um caminho de liberdade. E é nesse exato momento, enquanto você ouve estas palavras, que pode começar. Existem dores que a ciência explica, mas nem sempre consegue curar, porque há feridas que não pedem lógica, pedem sentido. E é nesse ponto que a espiritualidade se torna essencial, não como religião, mas como a conexão com algo maior que nos ajuda a sair do pequeno ego que insiste em nos punir. Estudos em neurociência mostram que práticas espirituais como oração, contemplação, meditação e rituais de perdão ativam o córtex pré-frontal, o córtex parietal e o sistema límbico, promovendo sensação de paz, expansão de consciência e redução do sofrimento emocional. Quando você se vê como parte de um todo, da natureza, do divino, do universo, a culpa deixa de ser um martelo e se transforma em bússola. Ela deixa de punir para guiar, e o arrependimento ganha propósito: te aproximar da sua essência. Muitas tradições espirituais ensinam que errar é parte da jornada da alma, que cair é parte da ascensão, e que o verdadeiro perdão nasce quando você entende que não está aqui para ser perfeito, mas para crescer, amar e evoluir. Nesse estado de consciência mais elevado, o cérebro passa a funcionar de forma mais coerente com o coração. As redes neurais do medo se silenciam. As redes da empatia e compaixão se expandem. E, pouco a pouco, aquilo que parecia imperdoável se dissolve no entendimento de que a cura também é uma escolha espiritual. Não importa em o que você acredita. Importa que você se permita acreditar que há algo maior guiando essa caminhada, inclusive nos seus tropeços. Talvez você tenha vivido anos preso a um erro. Talvez ninguém saiba o quanto você se culpa por algo que só você revive em silêncio. E talvez, até hoje, tenha acreditado que carregar essa dor era a sua punição. Mas e se eu te dissesse que o seu cérebro pode aprender a soltar? Que o arrependimento não precisa mais ser o seu chão, mas o seu ponto de partida? Você não é seu erro. Você é quem sobreviveu a ele. É quem aprendeu. É quem olha para trás com dor, sim, mas agora também com compaixão. Seu cérebro foi moldado por experiências, mas a neurociência prova: ele pode mudar. E se ele pode mudar, sua vida também pode. A culpa não precisa ser um castigo eterno. Ela pode ser uma ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. Se este vídeo tocou você em algum lugar profundo, respire. Você está exatamente onde deveria estar, no momento em que começa a se libertar. E se quiser continuar essa jornada com a gente, inscreva-se no canal Neurovida, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também merece saber que existe cura. Aqui, a ciência e a alma caminham juntas. E a cada vídeo, você vai entender mais o que seu cérebro está tentando te dizer e como você pode viver com mais consciência, leveza e verdade.